Está ouvindo o ABC Cast, o podcast do ABC. Informação, inovação e conexão com a região metropolitana de São Paulo. ABC Cast, conectando você com informação de qualidade. Fala, minha gente! Está no ar mais um episódio do ABC Cast, o podcast oficial do portal de notícias do ABC. Eu sou o Celso Rodrigues e estou aqui, como sempre, com minha parceira Suzana Rezende, para trazer aquele bate-papo que conecta você com o que realmente importa aqui na nossa região, em São Paulo, na região metropolitana, no Brasil e no mundo. Hoje é segunda-feira, dia 4 de agosto. Olá, Su! Olá, Celso! Olá, ouvinte! Um salve aí para quem tá com a gente. E hoje o programa tá com aquele clima leve, com informação de qualidade, porque a gente sabe que o ABC, a região metropolitana de São Paulo, o Brasil e o mundo, eles não param. E vai ter pauta sobre educação, sobre o ABCcast Conexões, que tem uma entrevista fantástica e muito mais. E se você é empresário ou empreende aqui na região, aproveite a chance, patrocine o ABCcast. Sua marca ganha visibilidade e fala direto com quem vive, trabalha e faz o ABC acontecer. Bora nessa? Porque entre um ovo de chocolate e uma folga merecida, a gente segue firme no compromisso de te manter bem informado. Abrimos o ABCcast de hoje com educação. Suzana, ouvinte, você acredita que em pleno 2025, quase 30% dos adultos ainda acham que palmadas, beliscões e até sacudidas são formas aceitáveis de educar crianças? Uma pesquisa do IBGE, o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, revelou que 29% dos entrevistados admitem esse tipo de agressão, mesmo sendo proibida por lei há mais de 10 anos. Celso, é complicadíssimo. E olha, ouvinte, desde 2014, com a lei Menino Bernardo, qualquer forma de castigo físico ou tratamento cruel contra crianças e adolescentes é proibida no Brasil. Mesmo assim, muita gente ainda usa da violência como, abre aspas, educação. E isso é chocante. 1 a cada 3 adultos está reproduzindo comportamentos que já deveriam ter sido superados. E o mais curioso é que, na mesma pesquisa, mais de 90% das pessoas disseram acreditar que conversar é o melhor caminho para educar. Ou seja, existe uma consciência, mas na hora do estresse, da birra, do cansaço, vem a velha cultura do, abre aspas, quem bate, educa, fecha aspas, que a gente sabe que não resolve nada e só gera trauma. Exatamente. E isso é ainda mais preocupante porque a violência física, mesmo que leve, deixa marcas emocionais profundas. A criança ela precisa de acolhimento, limites com afeto, não de tapas ou beliscões. E já tá mais do que na hora da gente romper esse ciclo e entender que educar com respeito não é ser permissivo, é ser responsável. Hoje em dia a gente fala muito de educação positiva e muitas pessoas não sabem o que é isso. A educação positiva não é você deixar o seu filho fazer o que ele quiser, mas sim saber ouvir a criança para assim ter modos de como educá-la de verdade. Então ali utilizar de artifícios para que ela entenda o que é certo, o que é errado, para que você dê limites para ela, mas nunca com agressões físicas, com chantagens ou até mesmo com algum tipo de tortura, até porque já teve casos aqui no Brasil que essa correção levou a criança à morte. Vale lembrar que impor limites ou criar limites é saber dizer não. E o não faz parte da vida de todos. Você vai ouvir não, desde a infância até a fase adulta. E vai ouvir sim também. Então, o não faz parte. E que a criança entenda que aquele não é porque existe alguém tentando fazer o melhor por ela. Então, não é não. Vamos de giro de notícias? Olha ele aí, ABC Conexões. No episódio #7 do ABCcast Conexões, o bate-papo é com Antônio Carlos Veiga, o Dom Veiga, fundador da ONG
Adote um Cidadão, que há 26 anos transforma vidas com acolhimento e dignidade, sem apoio político ou governamental. Ele conta como o projeto começou, os desafios de manter tudo funcionando na raça e o impacto real que a iniciativa tem na vida das pessoas invisibilizadas. É aquele tipo de conversa que faz a gente repensar nosso papel na sociedade. E agora a gente vai sobre violência. Olha, ouvinte, quase 60% das cidades paulistas, ou seja, 372 no total, não registraram nenhum homicídio doloso no primeiro semestre de 2025. O homicídio doloso é quando uma pessoa mata alguém com intenção ou assumindo o risco de matar. E a queda faz parte de uma tendência dos últimos 10 anos e tem relação com o programa SP Vida, que usa dados para prevenir a violência. É um sinal de que a segurança pública em São Paulo está avançando. Bora de ensino superior? Olímpia agora tem sua primeira faculdade pública. A FATEC Olímpia foi inaugurada no último sábado, dia 2 de agosto de 2025, pelo governo de São Paulo em parceria com a prefeitura. Com cursos gratuitos de desenvolvimento de software multiplataforma e gestão de turismo, a unidade oferece infraestrutura moderna, incluindo 14 salas de aula, 2 laboratórios de informática e biblioteca. Essa expansão do ensino superior na região de Barretos é um marco importante para a educação paulista. É isso aí. Gostou e quer saber mais sobre essas e outras notícias? Dá uma passadinha lá no portal abcdabc.com.br. E vamos com mais um capítulo da novelinha. Mas agora, rejeição aliados Bolsonaro? Suzana, você ouviu essa? O Supremo Tribunal Federal, o STF, rejeitou os últimos recursos que tentavam livrar Bolsonaro e seus aliados das punições no caso do inquérito das fake news. Ou seja, os ministros mantiveram as decisões que apontam envolvimento deles em ataques contra a democracia. Eu vi sim, viu, Celso? E é uma sinalização forte de que o STF não vai facilitar a vida de ninguém, especialmente quando o assunto é desinformação e ameaça às instituições. Eles deixaram claro que as investigações continuam firmes e quem participou dessas ações pode ser responsabilizado. Exato. A rejeição desses recursos mostra que o tribunal quer dar uma resposta dura contra tentativas de interferir na justiça e no processo democrático. Até agora, o caso envolve acusações de organização de atos contra o STF e ameaças aos ministros, o que é muito grave. E não é só isso não, viu? Essa decisão também indica que, apesar das manobras jurídicas, a Corte está determinada a preservar o Estado democrático de direito. E para Bolsonaro e aliados, o recado é claro: ninguém está acima da lei e essas investigações ainda vão dar muito o que falar. E não é só essa questão de desinformação e de fake news também não, mas o Datafolha também fez uma pesquisa que a maioria ali do eleitorado está rejeitando os políticos que querem dar anistia, que querem livrar o Bolsonaro das punições. E tá aí, ninguém pode estar acima da lei. E a gente vai ter que aguardar os próximos capítulos. É verdade, concordo, mas da mesma forma, os nossos juízes, nossos magistrados não se podem achar deuses. Então, a justiça, para se fazer, existem regras, existem normas e que elas sejam todas seguidas à risca, sem que hajam deuses orquestrando as decisões. Vamos de relações Brasil-China. Suzana, a Embaixada da China no Brasil anunciou que 183 novas empresas brasileiras ficaram autorizadas a exportar café para o país asiático, com a habilitação valendo por 5 anos e em vigor desde julho, ou melhor, dia 30 de julho. É isso aí. E a novidade aparece justamente no mesmo dia em que os Estados Unidos da América confirmaram um tarifaço de 50% sobre o café brasileiro.
válido a partir do dia 6 de agosto, empurrando exportadores a buscarem mercados alternativos como a China. Até então, a terra do tio Sam comprava cerca de 1/3 do café brasileiro, algo em torno de 8 milhões de sacas por ano, enquanto as vendas para a China eram bem menores, modestas, só cerca de 56 mil sacas em junho. Ou seja, esse movimento todo pode representar uma estratégia inteligente para diversificar os destinos do café brasileiro, especialmente considerando que o consumo da China ainda é baixo per capita, então por cabeça, mas em alto crescimento. E é isso, com o tio Sam taxando todo mundo, o que resta é a gente se aliar com outros países para não diminuir a exportação, mas sem esquecer do povo brasileiro. O café é nosso e deve estar acessível para nós também. Falar em acessível, difícil, hein? O país que é o maior, se não for o maior, eu acredito sim que o Brasil seja o maior exportador de café do mundo. Nós pagamos hoje 60, em alguns lugares R$80 o quilo do café. R$80 o quilo do café. Será que não está na hora de dar uma olhadinha para essa tarifa, para esse preço dentro do mercado nacional? E agora chegou aquele momento. Quem disse isso? Para você parar para pensar, dar aquela respirada e de repente você já ouviu aquela frase, mas está adormecida ali dentro da sua cabeça, dentro da sua mente, e a gente vai dar um start nela. Suzana, tem uma frase que mexe com muita gente. Abre aspas. Não se nasce mulher, torna-se mulher. Fecha aspas. Já ouviu? Vamos de novo? Não se nasce mulher, torna-se mulher. É isso. E aí, ouvinte? Quem mandou essa? Essa daí é uma clássica que eu carrego comigo, inclusive. E quem disse isso foi ninguém mais, ninguém menos que Simone de Beauvoir, filósofa francesa que revolucionou o jeito de pensar gênero e identidade. Isso! E no Brasil, essa ideia foi muito debatida e ampliada por autoras feministas que mostram que ser mulher é mais sobre construção social do que biologia. Exatamente. Essa frase, ela nos lembra que ser mulher é um processo. E é um processo cheio de lutas, escolhas, e não é só uma condição natural. Ela nos faz refletir sobre nossa identidade, sobre o nosso gênero e como a sociedade nos moldou e como a gente tem construído a nossa vida e construído o ser mulher, que significa muita coisa. Por mais que ainda os homens insistam em colocá-las em segundo plano, em algum momento da sua vida, homem, você teve um momento de mulher. Seja na atenção com os filhos, seja ao sofrer uma discriminação ou até uma agressão, que não deveria acontecer. Mas, infelizmente, tem acontecido corriqueiramente com as mulheres. É hora de dar um basta. Agosto começando com informação do jeito que você já conhece. O ABCcast fica por aqui, mas a gente volta logo. Isso aí. E se você quiser rever algum conteúdo ou ficar por dentro de tudo que rola na região, acesse o nosso portal abcdoabc.com.br e também não deixe de nos seguir nas redes sociais e interagir conosco. Sigam lá. É @abcdoabc_oficial. E claro, o podcast está disponível no Spotify, no Deezer, Amazon Music e também no YouTube. Já salva aí para não perder os próximos. A gente tem também o Apple Podcast e não é só o ABCcast que está disponível em todas essas plataformas que o Celso falou, não. O ABCcast Conexões também tá por lá, então não deixe de dar uma olhadinha. E quer comentar sobre o episódio, quer sugerir um tema ou só conversar conosco? Manda um e-mail no contato@abcdoabc.com.br, que a sua participação é sempre bem-vinda e a gente adora ler e ouvir vocês. Esse podcast é uma produção do portal ABC do ABC. Apresentação: Celso Rodrigues e Suzana Rezende. Roteiro: Greta Passuldi. Edição de Rodrigo Rodrigues. Direção de conteúdo de Tiago Quirino e direção-geral de Alex Faria.